A paz do Senhor, como você está nesse dia, como vai a tua casa, a tua família, os teus filhos, tá tudo bem contigo? Eu espero que tudo esteja bem e que a bênção e a graça do Senhor cerque a tua casa nesse dia, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui trazendo Café com Palavra, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Que você receba esta palavra e que ela faça morada no seu coração, que ela alegre o seu dia e te dê mais confiança no Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero falar hoje em Lucas capítulo 19, uma história muito linda e marcante, um encontro de Jesus com alguém sedento e desejoso por conhecê-lo. Glória a Jesus. Esta história é de Zaqueu, um publicano, um homem rico, importante, um dos principais dos publicanos. Glória a Deus. E ele procurava uma forma de ver Jesus, mas a Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura e, por causa disso, ficava difícil, pois havia uma multidão em volta de Jesus, sempre tinha uma multidão em volta dele, por onde ele passava. E Zaqueu, ele decidiu, ele pensou, eu vou subir numa árvore. Zaqueu, ele subiu em uma figueira brava, porque ele sabia que Jesus ia passar por debaixo, por aquele lugar. E quando Jesus, ele chegou ali debaixo da figueira, ele olhou para cima, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Jesus. Como Jesus é maravilhoso. Ele olhou para Zaqueu, ele o surpreendeu. Zaqueu imaginava que ele passaria ali despercebido, que Jesus passaria pertinho dele e ele poderia vê-lo de perto, mas que ele ia seguir seu curso, seu caminho. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, tão incrível, que quando ele chegou, ele viu Zaqueu. Zaqueu não passou despercebido aos olhos de Jesus. E quando eu olho para essa palavra, eu me maravilho porque nós não passamos despercebidos aos olhos de Jesus. Ele nos vê. Ele é o Deus que nos vê. Glória a Jesus. O Senhor está vendo todo o seu dia. O Senhor está vendo toda a sua trajetória, tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado no seu dia. Jesus está vendo. Ele vê o seu choro, ele vê a sua oração. Basta um sussurro, basta um pequeno refrão de uma canção, basta um pensamento elevado ao Senhor. Ele está vendo tudo. Quantas vezes você chorou, quantas vezes você clamou, quantas vezes você elevou o pensamento a Ele. Ele viu. Ele ouviu. O Senhor está atento a nós. Glória a Jesus. E Zaqueu, quando ouviu aquela palavra de Jesus, ele se apressou. Ele desceu e recebeu Jesus alegremente na sua casa. E a vida de Zaqueu não foi mais a mesma, porque é assim que acontece quando Jesus chega na nossa casa. Ele muda a história, ele muda tudo. Aleluia. Muitos murmuravam, mas Jesus está na casa de um pecador, de um publicano, um cobrador de impostos, um homem importante. Mas Jesus não se importava. Zaqueu não se importava. Ele não queria saber quem ele era antes de Jesus. Ele só queria saber de estar com Jesus. Ele queria saber de conhecê-lo de perto, de tê-lo na sua casa. Ele estava alegre, ele estava contente por receber Jesus. E ele, no meio daquela festa, ele se levantou no meio do povo e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus falou para ele, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Aleluia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
É para isso que Jesus veio. É para os perdidos. Jesus veio para os perdidos. Talvez você se encontre tão perdido e você pensa assim: ah, eu não mereço Jesus. Ah, porque Jesus olharia para mim. Olha para mim, quem eu sou. Mas Jesus veio para os perdidos. Ele veio para os perdidos. Glória a Jesus. Se você acha perdido, se você acha sem solução, Jesus veio para você. Ele veio buscar, salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus chega, Ele muda a história. Aonde Jesus chega, Ele escreve uma história de vitória. Ele te vê. Os olhos do Senhor te vê e Ele te conhece pelo nome. Não foi assim que Ele disse para Natanael, quando Filipe o trouxe para ver o Messias esperado? E Natanael vai chegando e ele disse: eis aí o israelita em quem não há dolo. E aí Natanael falou: mas você me conhece de onde? Jesus respondeu e disse para ele: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Eita Deus! Jesus, Ele vê até os nossos piores momentos. Todos eles. Ele contempla. Creia no Senhor Jesus. Creia que você não está só. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confia que Cristo Jesus te vê e você não passa despercebido aos olhos dele. Ele está vendo. Acalma o teu coração. Renove hoje a tua esperança nele. E no tempo certo, no momento certo, Jesus vai agir ao teu favor. Que Deus te abençoe nesse dia, que te guarde e as mãos dele estejam sobre você. Em nome de Jesus.